Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal #Dev. Eu sou o Diego e na aula de hoje a gente vai falar sobre display no CSS. A gente vai falar sobre o block, inline, inline block e flex. Se quiser aprender todo esse daqui, entender quando usar cada um deles e por que eles se comportam assim, é só assistir até o final. Antes da gente começar, alguns avisos e pedidos muito rápido, prometo. Primeiro, pedido, like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho porque ajuda bastante a gente e não custa nada para você. Agora, os avisos, tem 3 links na descrição que são muito úteis, podem ser úteis para você, na verdade. Temos o primeiro link da formação completa Full Stack Impressionador, acessa lá se você quiser. Tem mini curso gratuito, o segundo link, que sempre fala sobre desenvolvimento web Full Stack, pode ser útil para você também. E os arquivos que a gente está usando nessa aula daqui para você poder baixar e praticar, que só assim que a gente aprende. Terminou, viu? Falei que ia ser bem rápido, agora a gente pode começar com o conteúdo da aula de hoje. Beleza, vamos lá. Qual que é a ideia aqui? A gente tem esses principais tipos de display aqui. São todos? Não, temos outros. Temos um que a gente usa o tempo todo, que é o display grid, que a gente tem as grades também, que é uma forma alternativa para a gente fazer layout ao flex. Posso até deixar uma aulinha aqui de display grid para vocês, mas os que a gente mais usa são esses daqui. Show de bola! Vamos ver e entender o que está acontecendo com cada um deles, depois a gente vai lá para o nosso CSS. Mas aqui eu vou ter alguns containers, tenho containers 1, 2, 3 e 4, e cada um deles vai ter uma classe específica. Uma que tem um display block em cada um dos elementos, então o A, o B e o C tem um display block em cada um deles. O A, B e C tem um display inline, o A, B e C tem um display inline block, e agora o container vai ter um display flex. Show! Vamos ver o que está acontecendo aqui. Então vamos lá. Qual que é a característica de cada um desses displays aqui que a gente vai ter? Vamos começar pelo block. Todo elemento que recebe um display block, ele vai ocupar todo espaço horizontal disponível para ele. Então a largura ele vai pegar todo o espaço disponível. Segunda coisa, ele vai aceitar medidas de largura e de altura. Por exemplo, aqui eu estou falando para ele, ó, tenha x de altura e x de largura. Ele aceita isso daí. Vamos dar uma olhada nele, ó. Botãozinho direito, inspecionar. Eu vou ter essas 4 boxes aqui, ó, que vão ter o display, ó, block. Só que repara, eu tô colocando aqui, ó, o width de 60 pixels. Esse é o tamanho máximo ali que ele vai ter, ou o tamanho ideal ali dele. Se eu tirar isso aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai pegar naturalmente todo o espaço disponível ali na minha linha. Todo elemento display block, ele vai pegar todo o espaço disponível para ele. Então, por exemplo, alguns elementos que têm um display block por natureza. Se eu chegar aqui no meu HTML, ó, vou colocar aqui no container block, posso, na verdade, chegar aqui e colocar só um P, por exemplo. Ó, é algum texto aleatório. Ctrl S, venho aqui, ó. Se eu vier no meu parágrafo, olha lá, mesmo ele sendo pequenininho, ele está indo até o final. Por quê? Por padrão, ó, eu nem preciso falar nada. O meu, todas as estilizações do meu navegador já estão dizendo aqui, ó, o meu parágrafo é um display block. Então ele fica dessa forma e ele vai até o final. O meu H2, H1, H3, H4, 5 e 6, todos eles são display block também. Então, repara, quando você tiver um elemento que está indo até o final ali, sem você fazer nada, ele é um display block. E outra coisa, que é uma vantagem ali dele, ele aceita eu dizer para ele, ó, tenha 60 pixels de largura, tenha height de 70 pixels, por exemplo. Ele respeita você dizer altura e largura. Beleza? Vamos para o próximo caso que a gente vai ter aqui, que é o inline. E ele já está diferente aqui. Então, repara, quando eu coloquei ali o display block, qual que é a primeira característica que eu falei? Ele vai pegar todo o espaço disponível, a não ser que eu fale para ele um determinado tamanho. Se ele vai pegar todo o espaço disponível, o próximo elemento do flow, ou seja, o próximo elemento ali do meu HTML vai entrar onde? Embaixo. Por quê? Não tem mais espaço aqui. Então vai sempre ser um embaixo do outro. Tá. Quando eu tenho um inline, eu não tenho essa característica. Qual que é a característica do inline? Ele vai pegar apenas o espaço disponível necessário para ele existir. Então, se eu tenho o texto A, ele vai pegar, ó, inspecionar esse espaçozinho aqui do A, ó, 2668. O B, 2668 e o C, ó, 2756. Eles parecem ser iguais, mas ele fica ali, ó, com o tamanho necessário para ele.
E como eu não estou ocupando a linha toda, ele deixa um ao lado do outro ali. Eles ficam ali, ó, inline. Todos eles vão ficar na mesma linha. Beleza. Outra coisa, diferente do block, ele não vai aceitar, ó, width. Cadê? Width e height, ó. Width e height. Ele deixa aqui, ó, com uma marcaçãozinha ali. Primeiro, esse aqui tá cortado, aí funcionaria esse daqui, mas ele já tá, ó, tá meio apagado, tá ofuscado isso daqui. E se você vier no izinho, ele tá te falando, ó, por ele ser um display inline, ele não pode ter um width ou um height. Se você quiser que ele tenha um width ou height, tá lá, ó. Try setting display to something other than o inline. Então muda esse display para alguma outra coisa, porque o inline não aceita nem width nem height. Ele vai ter apenas o tamanho que ele precisar. Show de bola. Block pega todo o espaço disponível, aceita largura e altura e os elementos vão ficar um embaixo do outro. Inline, todo mundo na mesma linha, o tamanho ali dele, ele vai ser o tamanho que ele precisa. Então se eu mudar esse texto aqui para A, B, C, coloco ali, ele cresce. Se eu tirar ali e colocar aqui um textão, ele vai crescer também. E se ficar pequenininho, ele vai ficar pequenininho ali também. Show de bola. Agora, e quando a gente mistura o inline block? O que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando um inline, então ele não parte de um bloco, ele está partindo de um inline, tudo que a gente acabou de falar do inline, mas ele aceita largura e altura. Essa é a única diferença que a gente vai ter. Então se eu vier aqui, ó, ele tem tudo que o inline tem. Vai ficar um ali do lado do outro. Inicialmente ele vai pegar apenas o espaço que ele precisa. Então se eu tirar aqui, ó, ele só vai pegar o espaço que ele precisa, mas ele aceita agora o width e height e ele vai ficar ali, ó, do mesmo tamanho do outro. Mas como ele é inline, vai ficar um do ladinho do outro e não um em cima do outro. Show de bola. Vimos ali os três. E agora, por fim, a gente tem o display flex. Aqui eu vou ter, ó, o nosso container flex. E o que o nosso container flex ele vai ter? A possibilidade de criar layout. Então repara, quando a gente tinha aqui, ó, por exemplo, inline block, o container, quem que tinha o display inline box? O box. Então, ó, o box que estava pegando esse display, ó, inline block. Agora, quando a gente está falando do flex, quem é o flex vai ser o container. Por quê? Ele vai ditar como os flex items, que são os filhos ali daquele flex, vão se dispor entre si. Toda vez que você coloca um flex, um display flex em algum container, uma div ou qualquer uma seção que seja, você tá... Primeiro, você vai ganhar essa vantagenzinha de analisar aqui, ó. Quando eu clico, ó, ele já me mostra algumas coisinhas ali do meu flex, quais são os elementos, quais são os espaços vazios e o que tá sobrando. E eu também ganho esse aqui, ó, Flexbox Editor, que eu consigo editar de forma visual o meu Flexbox. Então eu consigo, por exemplo, dizer, ó, qual vai ser a direção dos meus elementos. Eles estão, ó, dispostos numa linha. Mas e se eu quiser mudar isso para uma coluna? E se eu quiser mudar isso para uma linha, mas ao contrário? Tá lá, ó, CBA. E uma coluna ao contrário? CBA também. Então eu consigo fazer isso sem mexer em nada do meu HTML, só usando o display flex. Mas para por aí? Não. Se eu deixar aqui, ó, o row é o meu padrão. Eu posso deixar sem ou com o flex direction row. Eu tenho o flex wrap. O que é o flex wrap? Se eu tiver muitos elementos aqui, ó, então eu vou chegar aqui, lá embaixo, eu vou copiar isso aqui, ó, vários elementos ali, ó, tenho muitos. Repara que eles ficaram menores do que eles deveriam. Por quê? Porque quando chegou ali no espaço máximo, ele não está passando. Então o que eu posso falar aqui no meu Flexbox Editor? Ó, quando passar a quantidade de elemento, tiver muito elemento, eu quero que você jogue ele para baixo. Que o wrap seria, a tradução em português seria embrulhar. Então você está meio que embrulhando esses elementos ali para eles entrarem direitinho ali no espaço. Então, ó, pum! Aí se ficar muita coisa, ó, se eu for trazer mais elemento, ó, ele vai jogando ali para baixo também, ó. Flex, ó. Aqui ele não entrou mais e aqui a gente coloca lá, ó, prum! Aí ele quebra ali e todo mundo que não entrar, ele vai descendo ali. Fica de uma forma responsiva. Outra coisa que a gente pode ter, eu tenho aqui, ó, e aí vou voltar com os meus elementos iniciais, com os três, que vai ficar mais... Vou deixar aqui comentado para vocês terem também essa etapa do raciocínio. Outra coisa que a gente vai ter, o alinhamento desse meu conteúdo. Então, por exemplo, aqui está todo mundo no início. Ele está alinhado, ó, na horizontal, aqui no início, no start. Que é esse justify content que a gente tem aqui, ó. E eu posso colocar, ó, pum, alinhado ao centro, pum, alinhado ao fim. E agora, outros que antes era chatinho de fazer e agora é muito simples. Que é, por exemplo,
encostar um num canto, outro no canto e deixar o outro centralizado. Dividir todo o espaço entre eles, ó. Pum! Space Between. Eu tenho agora, ó, que é o Space Around. O que o Space Around faz? Ele deixa um espaço maior entre eles, mas também não encosta eles na ponta. E tem o Space Evenly, que todos os espaços entre os elementos são iguais, incluindo no início e no final. Tudo isso só mexendo em botão, então o Display Flex dá essa grande vantagem ali pra gente. E o Align Items vai me dizer como esses itens vão ficar alinhados ali, um em relação ao outro. Agora a gente estava falando da horizontal, agora a gente vai falar na vertical aqui como eles vão ficar. Como eles têm o mesmo tamanho, o alinhamento não vai fazer tanta diferença. Então vamos colocar tamanhos diferentes, ó. Height 100 pixels. Aqui ele está entrando para todos eles, beleza. E aqui vamos colocar height 120 pixels. E aqui vamos colocar um height 50 pixels. Beleza, tenho esses meus 3 elementos ali. Cada um com um tamanho diferente. O que o meu alinhamento vertical vai fazer? Inicialmente é esse aqui, ó, Start. Eles estão alinhados ao topo ali do meu container. Mas eu posso colocar, ó, pum, vai lá para o final, ó. Agora eles estão todos alinhados lá embaixo. Posso fazer com que eles fiquem alinhados, ó, ao centro ali também. Ou a gente pode fazer o que é o padrão. O padrão é esse stretch aqui. Pô, mas o stretch está parecendo muito o start, o que ele fica lá em cima. Por quê? O que o stretch faz? Ele fala, ó, pega o máximo de espaço que você pode. Todo espaço que você pode ocupar. A não ser que você já tenha um tamanho ali específico. Que no caso aqui a gente já tem, ó. Se eu tirar esse aqui, ó, tá vendo? Ele vai de ponta a ponta. Se eu tirar esse aqui, ele vai de ponta a ponta também. É isso que o stretch vai fazer. Então, repara. Cada um desses displays que a gente vai ter aqui no CSS vão dar possibilidades pra gente de manipular os elementos da forma que a gente quer. A gente pode fazer isso direto no próprio elemento, com o block, com o inline block, ou através do elemento Py, que aí eu vou ditar como os elementos vão ficar, que aí a gente vai ter o Display Flex que faz isso e o Display Grid também, que eu pedi pro pessoal deixar aqui no card uma aulinha sobre isso, para vocês verem também. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham dado like no vídeo, se inscrito no canal e aproveita e já me deixa aqui nos comentários que você faz parte dos 12%. Só falar, Diego, mas que 12%? Se você começou o vídeo e chegou até o final, você faz parte dos 12% que fazem isso. Só 12% ali chegam até o final. Então já deixa aqui nos comentários, hashtag somos 12%. E se você já viu alguém comentando isso, agora você sabe por quê. Eu espero que você tenha gostado e te vejo na próxima aula.